Meu nome é José Modesto de Souza. Conhecido em toda a Bahia por Zé Homem. Eu cheguei nessa terra aqui em 1970. E daqui, junto com mais 3 famílias, a gente começou a ler a Bíblia. E a gente lia muito aquela passagem dos primeiros cristãos. E dali nasceu a ideia da gente fazer roças comunitárias. Após então, a gente viu que essa coisa de trabalhar junto era muito bom. Então a gente pegou as famílias que em torno da palavra de Deus já reunia toda fim de semana e propomos para fazer uma roça. E realmente a primeira roça que a gente fizemos, tivemos sucesso. Tendo uma ajuda assim do padre da paróquia na época, Padre Egildo. Lembro que nem fosse agora. Ele nos ajudou em um saco de feijão. E a gente pegou dos outros produtores uma parte de feijão e fizemos a primeira roça comunitária. Isso em 1985. Roças comunitárias a gente plantava em comum, a gente dividia este resultado das roças, dividia com todos os sócios. Aqueles que trabalhavam na roça eram os donos daquele resultado que a gente tinha. Outra parte da produção a gente vendeu. E outra parte a gente guardou para a próxima roça. A parte que vendimos, a gente compramos tijolo, cimento e construímos um salão para a reunião, pois até então a gente se reunia debaixo dos pés de árvore. Inclusive aquele embuzeiro ali, né, que com o devido tempo está maltratado. Mas várias reuniões fizemos ali. Daí veio a necessidade da gente fundar o sindicato. A gente criamos a organização, depois fundamos a associação. A vaca virou, deixa virar, nós somos agricultores e aprendemos a lutar. O Brasil está em crise, mas nós não somos culpados. Desde 7 anos de idade trabalhamos no pesado. A vaca virou, deixa virar, nós somos agricultores e aprendemos a lutar. O movimento que surgiu para criar o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Quixabeira surgiu com a criação da cidade, né? Quando Quixabeira se emancipou em 89, aí junto com a emancipação veio a necessidade de criar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Trabalhei durante 8 anos e meio como auxiliar de escritório e assim, eu vi muita coisa boa, muita luta, muita conquista de direitos através do trabalho do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais aqui de Quixabeira. Em 98, eu me afiliei no Sindicato de Quixabeira. E lá, continuei afiliado, Zé Homem presidente, Eliezer secretário, me fizeram um convite para eu fazer parte da diretoria do sindicato. Viemos a uma reunião na comunidade, a comunidade me apoiou e isso eu me atualizei dentro da diretoria sendo um suplente. Até então a gente tinha grupo, depois a associação, a escola, mas a gente precisava de uma representação maior para representar esses trabalhadores. E nada melhor para representar os trabalhadores do que o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. Então, tinha uma outra diretoria, o sindicato era de Serrolândia antigamente, depois que Quixabeira passou a cidade. Aí algumas pessoas assumiram, mas não tinha assim essa caminhada, essa luta, como já existia aqui na beira da barragem com esse pessoal, com essa turma que fazia toda essa caminhada.
Então a gente se aproximou, foi uma luta difícil, porque muitos não entendiam, porque a gente precisava se aproximar do sindicato, precisava de um sindicato que representasse de fato essa categoria. E depois de muita luta, daí foi aonde surgiu esse trabalho mais assim, afinado, mais próximo do trabalhador que o sindicato desenvolve até hoje. E eu lembro que ali a gente se ajuntou um dia e matamos um boi, e que a gente falava o boi comunitário. Qual era a forma desse boi? A carne era dividida no preço que a gente comprava o boi, a arroba, e dividia entre as famílias. Cada um comprava do tanto que queria. E assim a gente matava o boi baseado no tamanho da despesa que cada família precisava da carne. A gente era um grupo, e era um grupo, mas um grupo solto. Não tinha nenhuma garantia jurídica. O que fizemos? Criamos a associação, que hoje tem o nome de APPJ. A APPJ tem um programa de educação formal através da EFA e tem um programa de convivência com o semiárido. O programa de convivência com o semiárido hoje a gente está abrangindo aqui na região 22 municípios, que são um trabalho voltado para a questão da formação do agricultor, da viabilidade da produção através de acesso às políticas públicas, principalmente para a questão social, juntando o Sindicato de Trabalhadores Rurais, as associações de base, as comunidades, que eles pensavam em desenvolver ações que pudessem viabilizar e fortalecer os agricultores, que a linha de frente dos sindicatos de trabalhadores rurais é trabalhar com a agricultura familiar. E essa própria associação foi aqui criada, nesse local aqui, e ali está ainda o resto das casas, porém funcionou aqui uma creche, onde a gente demos comida aos filhos dos agricultores, foram 60 filhos de agricultores, e que aqui prestava todo esse serviço e não precisava de dinheiro para executar esses trabalhos, simplesmente para comprar os produtos que era preciso fazer alimentação para as crianças. A associação perdeu esse benefício porque a mulher de Collor de Mello, na época, disse que não podia dar de comer a filhos de agricultores fora do povoado ou fora da cidade. Não podia ter creche na roça. Como a gente funcionava era aqui, aí a gente se mudou um pouco para o povoado, mas ela tirou o benefício da associação. Mas indo para o povoado, veio uma outra ação, que era o acompanhamento da indenização das terras, e que estava sendo criado a barragem de São José de Jacuípe. E foi daí que o movimento começou a tomar pé na vida, e que a gente acompanhamos toda a construção da barragem, do início até a sua inauguração. E do outro lado do rio, tinha a paróquia de Mairi, que era mantida pela Diocese de Bonfim, aliás, de Rio Barbosa, e que também contribuiu com essa participação, esse acompanhamento, para que o governo da época pagasse bem aos produtores que estavam perdendo as suas terras para as águas da barragem. Tentaram se reunir para botar os poceiros, que a gente chamava, para fora. No entanto, a gente ganhamos nessa luta, porque levou a gente para a justiça e o juiz deu a causa. Ganha para os agricultores e que magiava a barragem aqui no município de Quixabeira. O reassentamento de todos aqueles que perderam as terras para as águas da barragem, mais uma vez eu repito, perderam, mas porém indenizados.
porque eles não podiam ficar lá. O secretário, na época, nos deu o poder, e eu tenho o documento disso até hoje, para que aqueles que queriam voltar às suas verdadeiras terras, que era indenizada, que foi indenizada, que pudesse voltar. Aí a gente reivindicou nessa época o marco, que era para dividir onde era que ficava a terra do fazendeiro e a terra dos poceiros, a terra que que é do Estado. E o governo nos atendeu. Aí os outros municípios reassentou todo mundo que queria. Os fazendeiros desgostou disso, fizeram várias reuniões, mas não conseguiram ganhar dos produtores, tendo acompanhamento e assessorado pelo sindicato. Olha, eles representam uma grande conquista, porque se não fosse o sindicato, talvez a gente era que nem aqueles trabalhadores daquela época que não conhecia nenhum direito. E através do sindicato, hoje todo trabalhador conhece o seu direito, conhece o seu dever com o seu sindicato, conhece o direito, o dever, a educação da associação, da escola, família. Então a gente tem um grande resultado com este movimento que a gente participou. E uma dessas conquistas que pode se destacar, o direito do homem e da mulher do campo na aposentadoria rural, o direito da mulher com a questão do acesso ao benefício do salário maternidade, a mulher trabalhadora rural, o direito ao benefício do auxílio-doença, que é uma luta que o sindicato está sempre empenhado, envolvido, conquistou esses direitos e tem assegurado esses direitos à população rural do município de Quixabeira. Porque nesse tempo nós mulheres, nós não participávamos quasemente de nada na sociedade. E o sindicato também, ele não aceitava a mulher nessa época que se associasse e que fizesse parte desse quadro. Bastava que fosse o esposo e que para ele ali contemplava todo mundo, E aí, através do trabalho, a gente foi descobrindo que não era isso, E que os direitos da gente, cada quem tem seu direito, que não podia ser direitos iguais, como eles diziam. Até um certo sentido, direitos iguais, e até um certo sentido, a gente ter também o direito de nós mulheres participar de uma sociedade onde a gente pudesse, estar também propondo as nossas propostas, os nossos ideais, os nossos desejos, de mulheres na sociedade. O Brasil perde também, nosso direito vem, nosso direito vem. Se não vir nosso direito, o Brasil perde também. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não vir nosso direito, o Brasil perde também. Um amigo de Feira de Santana, ele veio comprar a fazenda. Aí ele fez um poceiro, trotar na frente do burro, de lá da posse dele até a frente da fazenda. Ele iria fazer com todos. E a gente se reunimos de imediato e fomos procurar o fazendeiro por quanto ele estava vendendo a fazenda. Ficou pago a fazenda nesse dia e assinada, e lá está assinada hoje por eu, que era o presidente da entidade na época, Xavier, e o fazendeiro e a mulher do fazendeiro. Pronto. Aí a gente começou a construir as primeiras casas da escola. E depois fundamos essa escola, fomos buscar essa escola para o benefício dos pequenos produtores, dos filhos dos pequenos produtores de jabuticaba. Eu acho que até antes do sindicato a gente já batalhava por escola agrícola, Porque quando a gente começou o grupo comunitário, que o Padre Xavier começou o movimento com a gente, ele sonhava junto com a gente, dos nossos filhos também, fazer parte de estudo, que não tinha, nossos filhos tinham dificuldade para estudar. Mas a gente já tinha o sindicato nessa época, E junto com o sindicato, junto com a igreja e junto com a associação, aí a gente, junto com o Padre Xavier, juntou um grupo de pessoas e foi conhecer essa escola agrícola em outro lugar, que é em Riacho de Santana. E nessa descoberta a gente conseguiu fundar aqui em nosso município. Desenvolvimento de conhecimento de estudo, desenvolvimento de trabalho
conhecimento de trabalho de agricultor, que às vezes a gente não tinha muito conhecimento de cuidar de animais, de cuidar de pastagem. E a escola foi quem trouxe toda essa formação para nós aqui da nossa região. Então hoje, depois desses anos todos, a gente já vê que nosso local aqui, nossa região aqui, tem outro desenvolvimento que não tinha há 20 anos atrás. Através do sindicato, através dessa escola, através da igreja, a gente hoje temos os filhos da gente, eu mesmo passou por minha família, os meus filhos, minhas filhas, tudo formada hoje, porque se não fosse o sindicato, o trabalhador rural talvez não tivesse hoje nas alturas que tivesse, no conhecimento que tem. Então eu vim para cá que essas organizações sonharam alto, que era criar um meio, uma forma de trabalhar a educação do homem do campo. E que através da PPJ foi criada a Escola Família Agrícola em Jabuticaba, que hoje tem tanta gente, tantos jovens formados saindo daí da escola. E foi fruto de uma luta desses agricultores que começaram lá com essas 2, 3 famílias reunidos, lendo a Bíblia e fazendo roça sem mutirão. E para encurtar a história em relação à Escola Família, aí veio um grande projeto, aí já em 97, 90, mais ou menos nessa data, foi um projeto que o governo da Bélgica, né, forneceu a gente. Além dele fornecer o projeto para a gente desenvolver a agricultura, ele forneceu uma engenheira e mais uma funcionária para ajudar na escola. E aí, quando foi em setembro de 92, o companheiro Zé me convidou para a gente formar a chapa e poder concorrer às eleições do Sindicato dos Trabalhadores de Ixabeira. E aí eu topei e a gente ganhamos a eleição. Cheguemos ao ponto de fazer prefeito e estamos aí, né? Perdemos o prefeito nesse ano, mas em outro a gente espera e que a juventude que está pela aí, o povo, torne a erguer a cabeça e que a nossa história até aqui, graças a Deus, tem sido uma história brilhante, né? Tem sido uma história de resultado e que a gente só tem que ter orgulho, né? Na nossa história, no nosso trabalho, da gente hoje ter esse sindicato organizado que temos em Quixabeira. Me elegeram como vereador, foi o primeiro vereador da micro-região pelo Partido dos Trabalhadores. Eu fui o segundo mais bem votado do município por primeira vez e eu não gastei R$1. Se é que política gasta dinheiro, eu tive 2 mandatos e não sei quanto custou a despesa normal da política. Fui feliz e dei as minhas experiências para a política. Em 1992, a barragem sangrou e eram 18 famílias e ali a gente se organizava em associação e botamos o nome de Grupo Comunitário da Associação dos Pequenos Produtores de Jabuticaba. E um dia a gente resolveu de convidar a companheirada que morava no povoado para que viesse, não é, colaborar com a gente em relação à bondade que se tinha de se plantar sobre a molhação das águas. A gente vimos a importância que tinha aquelas terras que era, não é, era úmida das águas que represou. O fazendeiro, ele morava aqui e ele saiu de Salvador para vir morar aqui. O que a gente não aceitou foi ele fazer do que ele fez com os agricultores que estavam aqui às margens da barragem. Aí ele fechou esse caminho que existia aqui, que atravessava daqui para ir para as águas e para o outro lado das águas, lá para o município de Vaso da Roça. Aí ele fechou. E ele fechou num dia e a gente cortou no outro. Olha aqui os embezos, olha. Foi aqui que era o lugar dos produtores passar.
A luta a gente enfrentou até os donos dessa área da barragem aí, de brigas, de intrigas, né? Mas a gente não correu e conseguimos. Todo mundo adquiriu seu pedaço de terra. Então foi uma luta boa que a gente pôde ter vitória. E hoje todo mundo tem seu lugarzinho de plantar sua área. Aí com as lutas em defesa dos trabalhadores, especialmente nos lagos da barragem de São José de Jacuípe, com muito conflito, muita confusão, muita briga de terra, e muitos conflitos mesmo, muita briga até de agressão física, tiro. Isso foi muito marcante. Teve uma época que a gente passou por na mira da pistolagem, e a gente venceu tudo isso, né, sem que alguém ferisse a gente, sem a gente ferir ninguém. Então a gente trabalhou em conjunto, igreja, sindicato e associação, para que os poceiros tivessem o direito de plantar suas hortas, seus plantilhos no berço da barragem. Que o governo na época não queria indenizar os produtores. Todos os produtores foram indenizados lá dentro da área. Foi criado o sistema de irrigação. Aí a gente diz, nós ganhamos a causa. Ganhamos a causa. Qual foi a estratégia? Pegamos um bocado de piaba, assamos essas piabas, demos numa bandeja para o doutor entender e que aqui a gente dependia muito do berço das águas para a sobrevivência dos nossos agricultores. Fizemos essa união de sindicato, associação, a escola e aí pronto. Foi uma vida boa. Eu bebeu, gabiraba, bebedor, gabiraba, meu chapéu caiu, gabiraba, meu amor panhou, gabiraba. O senhor, seu Zé Homem, gabiraba, seu chapéu de mané gume, gabiraba, Deus lhe deu uma coroa, gabiraba, para ser o rei dos homens, gabiraba. Eu reuni o pessoal da associação aqui na minha casa e que a associação só poderia assinar o convênio com a cada época se a gente levasse um representante do governo acompanhado, em forma de pistolão. E o nosso representante do governo, aquele que brigou com a gente contra o sindicato da gente, então ele não se via ser o nosso representante, nós não considerávamos. Chamou a gente para assinar o convênio, porém tinha que levar o representante. E nessa noite que reunimos aqui, reunimos para decidir isso. Aí eu fui para a secretaria que assinava o convênio e me perguntaram logo, cadê o papel, o ofício, o memorando do seu representante, do representante lá da região que representa o governo. Aí eu disse, moça, eu não tenho esse tipo de gente lá. Pelo seguinte, depois que a gente votou Nivaldo Pires, parece que sumiu. Esse representante sumiu, então não teve como a gente vir com esse representante. Aí ela correu lá e já veio com um pacote de papel e disse, assina aqui, assina aqui. E aí eu assinei, já vim com o cheque no bolso, tá? E cheguei aqui, depositei e foi para a conta da associação, executemos o projeto, prestamos conta e partimos atrás de outro. Essas terras aqui são boas demais. Boa porque produzem. Se você perceber e que o tanto de produção que tem ali uma família de um agricultor produzindo, você é capaz de desacreditar. Se eu lhe falar que aqui tem produtores que levantou a costela, levantar a costela quer dizer, melhorou de vida. O povo se sente satisfeito. E muito mais satisfeito somos a gente do sindicato, porque entendemos que a gente fez uma luta justa, né? Uma luta justa. E a gente podia repetir. Ai dos produtores, ai dessa região, que não fossem esses produtores e que produzem as margens da barragem do Jacuípe. E aí foi uma história e tanta, mas valeu a pena, porque hoje, do sindicato, como os companheiros já colocou aí, eu estou vendo
nosso município chegou aonde chegou, graças a Deus primeiramente, que nos acompanhou em toda uma história, em toda uma luta. É interessante a gente escutando, contar essas histórias do início da caminhada. E a gente deve estar contando sempre, porque outros virão e precisam conhecer a história, como foi que começou. Mas eu fico aqui pensando o tanto que é simples e o tanto que é bonito se fazer uma caminhada de igualdade, né, e que todos possam viver juntos e unidos. Porque essa história do sindicato, da PPJ, da Escola Família Agrícola, de movimento de jovens, de movimento de mulheres, de trabalho em grupo, também a história política do município que passa também dentro dessa história. Tudo começou com um ato muito simples de 3 famílias que, juntamente, orientado com a paróquia de Capim Grosso, que era a paróquia aqui do nosso município, que é em Capim Grosso, veio com o movimento de sedes e ali em algumas comunidades começaram a fazer os encontros de círculos bíblicos. Tendo em vista que um dos grandes avanços que teve no sindicato foi naquela época que o secretário Eliezer, uma hora dessa, às 5 horas da tarde, ele ficava tonto. E dizia a ele que a cabeça dos dedos ficava de uma forma que dormicia, de tanto ele bater naqueles botõezinhos daquela máquina, fazendo papel de aposentado, de benefício da Previdência Social. Me considero uma cidadã com consciência política e agradeço isso ao trabalho que a gente realizou junto ao sindicato, a formação que a gente teve a oportunidade de receber através do Movimento de Organização Comunitária de Feira de Santana, o MOC. E além disso, outros jovens do nosso município que também hoje estão atuando, né, em outros espaços da sociedade, tiveram essa oportunidade, tiveram essa formação política. E a gente agradece, né, a parceria e ao trabalho realizado pelo sindicato, compromisso, né, com essa formação de jovens lideranças no nosso município. Além do trabalho realizado também com as mulheres, né, onde nós fundamos a Associação de Mulheres Trabalhadoras de Quixabeira, a MTQ, né, e esta vem realizando um trabalho maravilhoso com as nossas mulheres de formação política, a questão do gênero, da vivência, né, entre homens e mulheres na sociedade, a formação de gênero, o trabalho de geração de renda para as mulheres e tornando essas mulheres cada vez mais independentes, né? Ou seja, mulheres com consciência de que elas também podem estar atuando em espaços da sociedade, em espaços políticos e construindo assim cada vez e cada dia mais a sociedade mais justa e mais igualitária para os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, enfim, as gerações futuras. Pois é, então como os companheiros já falaram, eu acredito nessa história, até porque quando se fala em juventude e mulher, a gente está aqui, né, dando essa continuidade da história. Dona Fidelcina, ela falou na fala dela o que ela passou naquele tempo, lá nos anos 90. Também Zeume, Eliezer, Maria José. A gente teve um companheiro também que para mim foi um espelho, né, o finado Antônio de Edésio. Nessa caminhada de sindicato, né, foi ele quem estava ali sempre orientando uma jovem mulher, está ali no sindicato, e eu observava sempre, né, esse trabalho bonito, como bem eles falavam, né, ia para lá aquela história apenas levando a sua farofa, e essa luta continuou até hoje. Como o nosso companheiro falou, na questão do salário, a gente não recebe salário, né, ajuda de custo. Os diretores têm essa ajuda de custo. Então, assim, nós estamos lá graças a esses professores que nos ensinou, que nos colocou,
essa sabedoria de como viver nessa sociedade, como jovem, como mulher, como pessoas, agricultor. Eu faço parte desse sindicato do começo ao fim. Eu tenho um exemplo de muitas histórias bonitas no sindicato. E por isso hoje eu estou aqui e quero continuar cada vez mais me aproximando do sindicato. Agradeço muito a Deus pelo movimento do sindicato, porque é a história que eles já falaram. Eu posso repetir um pouco, que quando eu me aposentei, deu a maior dificuldade. Eu era trabalhadora rural, trabalhei em roça, fazendo todo tipo de serviço, e eles não queriam me aceitar por nada. Eu fui lá no INSS umas 2 vezes, e depois eu cheguei no sindicato, falei com o Eliezer, falei com o Zé Homem, e eles foram lá no INSS, eu fui com eles, e Deus ajudou que eu me aposentei, porque eu tinha meu direito, eu já estava com 55 anos, trabalhei desde criança na roça, todo serviço de roça eu sei fazer. Eu acredito que é crescer cada vez mais, né? Ser valorizado também, respeitado cada vez mais, que tanto os governos municipal, estadual, federal continuem apoiando e incentivando essa organização, essa luta do movimento sindical, né? Que esse projeto continue para que a gente possa cada vez mais desenvolver a vida do agricultor e da agricultura familiar do nosso município e assim tá dando muito mais oportunidade e acesso aos direitos a essa população. A tendência dele é crescer. Espero que seja a crescer. Por que crescer? Porque desde quando a cidade está tendo um desenvolvimento, um órgão que nem o sindicato também tem que se desenvolver. E ter uma grande credibilidade para que trabalhe com honestidade, que ali tem muito, isso posso lhe dizer. Acho que o sonho do início, de poucas conversas que tem de um resultado da eleição que aconteceu no dia 2 de outubro, daqui para frente, é a gente acompanhar, não é? Todos os desmantelos e que teve aí no Brasil e não baixar a cabeça para isso, porque a gente comecemos muito pior do que o que estamos hoje. Então acredito que a gente tem muito ainda o que avançar, porque agora é que preciso a gente avançar mais ainda. Adeus que eu vou embora, quem fica tem saudade, quem tem saudade chora. Adeus que eu vou embora, quem fica tem saudade, quem tem saudade chora. Adeus que eu vou embora, quem fica tem saudade, quem tem saudade chora. Adeus que eu vou embora, quem fica tem saudade, quem tem saudade chora. Adeus que eu vou embora, quem fica tem saudade, quem tem saudade chora. Adeus que eu vou embora, quem fica tem saudade, quem tem saudade chora. Adeus que eu vou embora.